Fala galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Gui, aqui do canal do Gui, sejam muito bem-vindos a esse canal. E hoje, no nosso devocional, eu queria deixar uma pergunta para você. O que você está disposto a fazer pela vida de um irmão? Você já pensou nisso? Eu queria que você pensasse um pouquinho hoje na história de José, o José do Egito. A história dele é relatada em Gênesis e lá a gente vê José desde a sua tenra mocidade até o momento em que José se torna governador do Egito. E é interessante, queridos, que ao ler a história de José, você não percebe uma mudança significativa em José. José, ele é um garoto íntegro, que é temente aos seus pais, que obedece ao seu pai, e ele é criado nesse temor do Senhor. E é interessante que José, ele sai da casa dos seus pais, ele é vendido como escravo do Egito, ele vai para a casa de Potifar, ele vai para a cadeia, ele se torna governador do Egito, e a vida de José, ela não tem uma variação. José, desde a tenra idade, ele é íntegro, ele continua íntegro, e ele não se corrompe. A história de José não muda. Mas eu queria mostrar para você hoje que, através da vida de José, pessoas foram transformadas. E eu chamo a sua atenção hoje para a vida de Judá. A palavra mostra que Judá é aquele que pensa o assassinato do irmão. Judá é aquele que tem a ideia de vender o irmão como escravo. Judá é aquele que não se importa com José. Judá é aquele que não se importa com o sofrimento de um irmão. Judá é aquele que não liga para aquilo que vai acontecer com seu irmão, por causa dos seus sentimentos internos, por causa do seu ciúme, por causa da sua carnalidade. Judá é aquele que não se importa com aquilo que vai acontecer com seu irmão. Ele não quer pagar o preço, ele não se importa. Mas é interessante, queridos, que no final da história de José, Judá é aquele que foi mais transformado. Através do sofrimento de José, Judá é aquele que mais é transformado. A palavra fala que José, ele tem uma ideia muito mirabolante e no fim das contas, o seu irmão mais novo, Benjamim, ele tem que ficar como um escravo de José no Egito e os irmãos são liberados para casa. Queridos, a palavra nos diz que Judá é aquele que se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Ele chega até José, ele diz, olha, eu fico no lugar do meu irmão, eu me sacrifico com ele, eu me importo com ele, eu fico no lugar dele, eu tomo o lugar dele para que o meu irmão não se torne um escravo. E é interessante, queridos, que quando Jacó ele vai distribuir as bênçãos, ele vai abençoar os seus filhos, Judá é o mais abençoado. Judá é aquele sobre o qual Jacó derrama profecias mais veementes, mais abençoadoras. Ele fala sobre um cetro de poder, ele fala sobre Judá governando sobre os seus irmãos. Então, olha o que Deus fez na vida de Judá, através de José. Judá, ele passou de aquele que entrega o seu irmão à morte, para aquele que é capaz de trocar de lugar com o seu irmão, para que o seu irmão não seja escravo. Sabe, queridos, isso é semelhante àquilo que Jesus fez por nós. A diferença é que Jesus era santo, íntegro, justo e bom. Jesus, ele não merecia passar por aquilo que ele passou, mas ele se entregou por nós. Jesus, por causa do amor dele por nós, ele toma o nosso lugar, ele está disposto a se sacrificar por causa de nós. Querido, o escritor Ted Haggard, no livro Vida que Nasce da Morte, ele fala sobre os três aspectos da cruz. Ele fala sobre a cruz de Cristo em mim, ele fala sobre a cruz de Cristo por mim e ele fala sobre a cruz de Cristo através de mim. E eu queria chamar a sua atenção para esse terceiro aspecto da cruz. A cruz de Cristo através das nossas vidas. Jesus Cristo, ele morreu em você, ele morreu por você e ele morreu através de você. Jesus, ele nos convoca a fazer pelo próximo aquilo que ele fez por nós. Jesus nos convoca a nos sacrificar pelo próximo da forma como ele se sacrificou por nós. O que você está disposto a fazer para que um irmão seja abençoado? O que você está disposto a fazer para que um irmão seja salvo? O evangelho não se trata de você, ele se trata de Jesus. E Jesus nos ensinou a dar a nossa vida pelo próximo. Isso é o que um amigo faz. O amigo, ele dá a vida pelo seu próximo. Jesus, ele foi um exemplo em vida e foi um exemplo em morte de cruz. E a morte dele tem muito a nos ensinar. A morte sacrificial de Jesus nos ensina a nos sacrificar pela vida dos nossos irmãos. E aí, o que você está disposto a fazer pela vida de um irmão? Queridos, se esse devocional te abençoou e falou ao seu coração, não deixa de curtir, ativa o sininho, não deixa de compartilhar, envie esse vídeo para alguém.
Deus, Ele quer transformar o mundo e Ele vai fazer isso através da minha vida e da sua vida. Que Deus possa abençoar muito você, que o Espírito Santo de Deus seja com você e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.